O que Deus exige? A reflexão do Evangelho de hoje é a explicação do Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos de 17 a 19. Jesus pronuncia essas palavras num contexto em que muitos poderiam interpretar sua mensagem como uma ruptura com a tradição judaica. No entanto, ele deixa claro que sua missão não é abolir a lei e os profetas, mas dar-lhes pleno cumprimento. A lei, representada nos mandamentos de Deus, entregues a Moisés, e os profetas, que anunciaram a vontade divina e a vinda do Messias, são fundamentais para a identidade religiosa do povo de Israel. Jesus não rejeita essa tradição, mas a eleva ao seu verdadeiro propósito. Sua vinda não significa uma anulação da revelação anterior, mas sua plenitude, ou seja, a realização completa do plano divino. Quando Jesus afirma que nem uma só letra ou vírgula da lei desaparecerá até que tudo se cumpra, ele enfatiza a permanência da vontade de Deus ao longo da história. O céu e a terra podem passar, mas a palavra divina permanece inalterável. Isso nos ensina que os mandamentos de Deus não são regras temporárias ou arbitrárias, mas princípios eternos que orientam a vida humana para o bem e para a justiça. No entanto, o cumprimento da lei não se resume a uma observância exterior ou legalista, mas a uma vivência autêntica do amor e da fidelidade a Deus. Jesus faz uma distinção importante entre aqueles que desobedecem aos mandamentos e ensinam os outros a fazer o mesmo e aqueles que os praticam e ensinam. A obediência aos mandamentos não deve ser vista como uma carga pesada, mas como um caminho para a comunhão com Deus. Quem desconsidera a lei e incentiva outros a seguirem esse caminho será considerado o menor no reino dos céus, ou seja, perderá a grandeza espiritual que vem da fidelidade a Deus. Por outro lado, quem vive segundo a vontade divina e ensina os outros a fazerem o mesmo será considerado grande no reino de Deus. Essa passagem nos leva a refletir sobre a nossa própria atitude diante dos mandamentos divinos. Muitas vezes, somos tentados a adaptar a lei de Deus às nossas conveniências, ou a relativizar sua importância. No entanto, Jesus nos convida a uma fidelidade sincera e coerente. O cumprimento dos mandamentos não é apenas uma questão de obediência cega, mas um caminho de transformação interior. A lei de Deus não deve ser vista como uma imposição externa, mas como uma expressão do seu amor e da sua sabedoria para nos conduzir à verdadeira felicidade. Além disso, Jesus nos ensina que o verdadeiro seguidor de Deus não é apenas aquele que pratica a lei, mas também aquele que a transmite aos outros. O discipulado cristão implica não só viver segundo os ensinamentos divinos, mas também ser um testemunho vivo para os demais. Isso nos lembra a nossa responsabilidade como cristãos de não apenas buscar a santidade pessoal, mas também ajudar os outros a caminharem na fé. Ensinar a palavra de Deus, seja por palavras ou pelo exemplo, é uma missão essencial de todo discípulo de Cristo. Por fim, essa passagem nos revela que Jesus não veio para criar uma nova religião ou um novo conjunto de regras, mas para dar pleno sentido àquilo que já estava revelado. Ele é o cumprimento da lei, porque nele encontramos a perfeição do amor a Deus e ao próximo. A lei, sem o amor e sem a vivência sincera, pode se tornar um fardo, mas em Cristo ela se torna caminho de vida e liberdade. Assim, somos chamados a seguir Jesus não apenas em palavras, mas em ações concretas, vivendo e ensinando os valores do reino dos céus. Diante disso, cada um de nós deve se perguntar: estamos vivendo os mandamentos de Deus com fidelidade e amor? Estamos sendo exemplo para os outros na vivência da fé? Jesus
nos convida a não apenas cumprir a lei superficialmente, mas a mergulhar no seu verdadeiro sentido, que é o amor a Deus e ao próximo. Quem vive dessa forma, segundo as palavras de Cristo, será grande no reino dos céus, pois estará colaborando ativamente para que a vontade de Deus se realize plenamente na terra. A paz de Cristo e o amor de Maria. Tia Alessandra. E aí, povo de Deus? Gostaram da reflexão de hoje? Não esqueçam de se inscrever, curtir e comentar. Isso ajuda no crescimento do nosso canal. Beijos da tia Alessandra.